Olá, muito boa noite para você. O nosso entrevistado de hoje é Eduardo Azeredo, prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas Gerais, senador e deputado federal pelo estado. Azeredo, de 73 anos, está de volta à vida política do país, da qual faz parte desde a década de 80. Em 2018, chegou a ser preso após a condenação por crimes de peculato e lavagem de dinheiro relacionados à eleição de 98. Sempre alegando inocência, o político teve a condenação suspensa em junho de 2021 e a ação foi transferida para a Justiça Eleitoral. Neste ano, Azeredo lançou um livro e retornou ao seu ninho, o PSDB. Muito boa noite, governador. Seja bem-vindo à entrevista coletiva. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Participa também o nosso comentarista de política da TV Band Minas e também da rádio Band News FM, Orion Teixeira. Muito boa noite, Orion. Boa noite, André, Murilo, governador. Comigo também, o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Muito boa noite, Murilo. Boa noite, André. Boa noite, Orion. Muito obrigado, governador, por aceitar nosso convite. Obrigado. Governador, eu comecei dizendo, então, que o senhor está de volta à vida política do país. Estamos em um ano eleitoral. E aí, Eduardo Azeredo, o que está pensando em termos de política? Será candidato? Bom, vamos começar assim. Não pretendo ser candidato. Agora, a minha volta ao PSDB, ela tem a ver com a origem da minha participação política. Em 1988, o Brasil vivia uma crise também, né? Nós tínhamos aí a Constituinte, depois teve todo o processo eleitoral, a primeira eleição para presidente da República se avizinhando, eleição que elegeu Collor, mas então em 88 eu fui convidado pelo Pimenta da Veiga para ser vice-prefeito. E aí que eu entrei na eleição, vencemos a eleição. Eu participei da fundação do PSDB, ao lado de todos esses nomes, do Mário Covas, de Fernando Henrique, de Serra, Pimenta, Richa, que eram os nomes iniciais do partido. Franco Montoro também estava lá. Bom, e aí, pelo partido, eu pude ser o governador, senador, sempre assim, o primeiro governador do PSDB em Minas, o primeiro senador do partido em Minas, até que, em 2014, eu tive que interromper o meu mandato de deputado, com o panorama que se colocou de me acusar em relação a problemas da campanha de 1998. Eu não tive nenhum problema em relação aos mandatos que exerci, nenhum processo que possa ter seguido como prefeito, como governador, e nem senador no Congresso, mas como candidato à reeleição em 1998, é que surgiu, então, a denúncia naquele auge da questão do mensalão, que foi acusado o PT, e aí erroneamente se inventou que teria um mensalão mineiro, quando aqui nunca houve nenhuma denúncia de compra de votos, essas coisas assim. Então houve questões ligadas à campanha em si, sobre a qual eu não era, inclusive, o responsável, ninguém é. Ninguém é assim, os candidatos não são os responsáveis diretos, porque você sempre delega isso em qualquer partido. Isso aí, então, foi levando, eu acabei tendo aquela injusta condenação, num clima todo horrível que o Brasil vivia. Felizmente, esse clima mudou um pouco e você tem que ter um permanente combate à corrupção, como eu fiz no meu governo, como eu fiz a minha vida pública toda, mas você não pode ter também um outro tipo de corrupção, que é a corrupção das instituições, é a corrupção da verdade. Isso aconteceu no Brasil, sim. Então, eu fiquei liberado. No mês de junho passado, essa suspensão, na verdade, significa anulação. Quer dizer, o processo foi terminado, o processo que eu respondi. E aí você tem um processo eleitoral que reinicia do zero aí sobre a questão de Caixa 2 ou não. Essa é a conclusão. Agora, governador, eu vou insistir um pouco no que o André falou. O senhor, então, pela justiça aí, né? Foi para a justiça eleitoral o processo e tal. Isso. O senhor estava tranquilo, não precisava voltar, vamos dizer, a essa vida pública. Aí o senhor volta, se filia ao PSDB, como o André destacou, num ano eleitoral. Não há possibilidade do senhor sair candidato, deputado federal, até para retomar essa história que foi interrompida, nas palavras do senhor, de forma injusta? Sim, é verdade, eu cheguei a pensar, não vou negar não, especialmente quando nós tínhamos aí a possibilidade do Tasso Gereissati ser candidato a presidente da República. Chegaram a falar que era o Joe Biden brasileiro, que ele já está com mais tempo de vida também, mas eu preferi ouvindo a família, ouvindo os amigos, ouvindo realmente a racionalidade, apesar da emoção existir, preferi não disputar eleições, agora não. Tá? Eu tenho
motivos para tal. Eu acredito que nós precisamos de ter renovação política, não é possível, né? Tem que ter a renovação. Mas eu posso colaborar, sim, com toda a experiência que eu tenho na direção do partido. E aí você vai, mas por que você volta para o PSDB se no próprio livro eu falo que o partido realmente não teve comigo a mesma solidariedade que eu esperava que tivesse? Porque o partido é composto de pessoas, e são várias pessoas. Alguns tiveram a solidariedade, sim, outros não. E isso é assim mesmo, em qualquer partido seria assim. Mas eu acredito que o PSDB tem uma história de realizações, e ele vive crise, mas ele tem um caminho grande, é um partido sério, é um partido grande. Então isso pode fazer com que nós tenhamos um novo quadro, porque nós não podemos ficar com 33 partidos e que a gente nem sabe o nome direito. Eu até julgava que o senhor tinha arrependido de deixar o mundo dos técnicos para virar político. Depois de tudo que aconteceu, teve um sucesso eleitoral, bom desempenho na política aí, depois veio aquela condenação, enfim, o senhor agora se disse injustiçado. Existem vários políticos que têm acusações graves e provas até robustas que sequer são convocados a depor. Como é que o senhor avalia isso aí? O senhor se sentiu injustiçado e se arrependeu de ter entrado na política? Não arrependi, não, porque o saldo é positivo, né? O que eu pude fazer realmente é positivo. Agora, a dor foi muito forte, sim, né? Exatamente nessa linha que você colocou. Tem pessoas que a gente são notoriamente conhecidas como pessoas que utilizam mal a vida pública, né? Para ser mais assim educado até, né? E passam sem ser incomodado. Então, o que aconteceu comigo foi o que eu estou dizendo. É questão de momento. Inventou-se um mensalão mineiro, que nunca existiu, para fazer uma compensação política. Não tenho dúvida que foi uma decisão política. Acho que o senhor pagou o pato porque o PT estava respondendo... Exato, não tenho estava sendo dúvida. condenado, políticos do PT, precisava ter alguém do PSDB. O senhor acha que foi isso? Exatamente isso, não tenho dúvida, não. Isso basta rever as matérias de jornal da época, as cobranças que eram feitas, elas foram todas nessa linha, né? Então, mesmo a própria eleição de 98, foi uma eleição que eu disputei e perdi aqui em Minas Gerais, no segundo turno, e os candidatos que disputaram comigo não tiveram nenhum incômodo nas suas prestações de contas, que eram, inclusive, com mais defeitos, com mais problemas do que a minha, porque, inclusive, com valores menores, normalmente, o valor maior na campanha significa mais certeza, né? Então, eu acho que foi uma questão política, sim, né? Reconheço que existem pessoas também inocentes em outros processos, em outros partidos, isso tudo aconteceu. São sempre os exageros, né? Nem 8 nem 80. Eu sempre fui um mineirão nesse assunto. A gente não pode ter excesso, não pode ter um justiçamento, não pode ter um denuncismo. Isso afasta as pessoas da vida pública. Quando você... E não é só no político, não. Afasta o funcionário público, o bom funcionário público. Acaba se afastando também, porque ele não tem motivação, tem medo para tomar decisões. O senhor cumpriu parte da pena no Corpo de Bombeiros. Como é Sim. que você deu isso? Pela condição de ex-governador? Eu lembro que naquela noite de incertezas havia uma indecisão. Vai para cá, não vai para lá, presídio e tal. E muita sede de vingança de alguns setores. Como é que se deu essa decisão? Olha, é uma decisão judicial, no que eu estou dizendo. A justiça, ela não ela não erra sempre, não. Ela acerta muito, na maioria das vezes ela acerta, né? Então, foi uma decisão judicial que acompanhou o fato de que os dirigentes das forças policiais têm direito a um alojamento ou uma prisão diferenciada. Então, isso é que aconteceu. Como eu tinha sido preso do governador de estado, o governador, ele é o comandante da Polícia Militar. Então, assim é que eu fui colocado ali na Academia de Bombeiros. Tive um tratamento mais digno, mas de qualquer forma você perder a liberdade é uma coisa maluca mesmo. Governador, eu queria ficar nesse ponto aqui. O senhor, né, foi governador do estado, senador, frequentou assim, né, por dentro o poder da política brasileira e de uma hora para outra se viu encarcerado, mesmo sendo um corpo de bombeiro, mas uma prisão. Como é que foi esse primeiro dia, esses primeiros dias? Qual foi o dia mais difícil desse cárcere? O princípio foi exatamente o mais difícil, né? Porque você se conformar com a injustiça que era o pior, né? Agora, você tem que, eu subentender isso, valorizar o sistema tem, na verdade,
algumas alternativas, li muito, comecei a escrever o meu livro, esse livro que eu lancei agora, eu comecei a escrever lá. O ministro Carlos Veloso, que foi presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi me visitar e ele é que me sugeriu, inclusive, escreve as suas memórias, é uma coisa interessante, aproveita o seu tempo, né? E aí eu fui escrevendo, eu continuava acompanhando os jornais, a televisão, só a televisão convencional, que se chama, né? Aberta. Não tinha internet, não tinha telefone, isso tudo não tinha, não. Mas assim você vai. Mas teve momentos muito difíceis, algumas picuinhas, às vezes, que aconteciam, né? Essas coisas são... Mas o mais duro é realmente assim, o isolamento que você fica em relação à família, né? Isso aqui foi o mais difícil. E principalmente com esse agravante, o problema da injustiça. Quer dizer, se eu tivesse realmente alguma culpa, eu pagaria com todo o destemor necessário. Mas você ser injustiçado é muito complicado. Como é que o senhor avalia a situação também do ex-presidente Lula, que viveu esse mesmo contexto político de injustiça, que você se referiu, de caça às bruxas? O senhor avalia que é a mesma situação? Olha, no livro eu abordo esses temas todos, não entro muito em detalhe. O presidente teve 19 processos contra ele. 19 processos é denuncismo. Então, nesse caso aí, tiveram algumas das denúncias que realmente não se sustentam. Agora, eu não entro no mérito aí das decisões como um todo, aí é uma questão que não cabe muito a mim, mas que o clima como um todo foi um clima de caça às bruxas, foi sim. Governador, o senhor disse que volta para ajudar o PSDB, e o PSDB está num momento de muitas dúvidas, até de uma crise, a gente pode dizer, com prévias, com muitas disputas internas. Como é que o senhor vê o futuro do partido e o futuro próximo, inclusive, porque já temos eleições batendo a porta? Se você perguntar hoje às pessoas, ninguém quer saber de política. Está todo mundo achando que política não presta, é aquela questão permanente que acontece, né? E daí eu achar que nós estamos com um quadro ainda indefinido. Nós podemos ter mudanças grandes, sim, no processo eleitoral que se avizinha. Aquele clima, porém, de revolta contra a política, que elegeu tantos governadores, tantos deputados, ele já foi modificado na eleição municipal. Na eleição de prefeitos já foi um pouco diferente. Não foi tanta coisa nova que apareceu. Vai continuar tendo uma importante influência das redes sociais? Seguramente. Mas a imprensa tradicional, ela tem um espaço enorme ainda. Então vai ser, eu acho que essa eleição já vai ser um pouco assim, um voltar ao eixo. Nós saímos do eixo e vamos voltar para o eixo um pouco, com uma importância grande das mídias, mas também uma importância da mídia tradicional, da imprensa tradicional, que tem responsabilidade mais clara. Você pega alguma coisa na internet, às vezes não tem nome, não tem responsável, é anônimo. O jornal, a televisão, sempre tem um responsável, né? Bom, vamos esperar um pouco mais. Então, o PSDB tem, como um grande partido, que dirigiu o país, dirigiu os principais estados, ele vive um momento de crise, sim. A candidatura de João Dória é uma candidatura de alguém que teve sucesso como prefeito, como governador, mas que não está empolgando a população. O outra alternativa do PSDB, que ainda existe, que foi o Eduardo Leite, que perdeu a prévia, mas perdeu por uma diferença não tão grande, ele tem a vantagem da renovação, da juventude. Também governador do Rio Grande do Sul, um estado não tão grande como São Paulo, mas um grande estado brasileiro. Seria possível ele voltar? Porque a prévia já sacramentou o nome de Dória. Sim, é possível, sim. Existe a alternativa da convenção, né? Ah, é? Porque a prévia ela não se sobrepõe à convenção. Ela é uma prévia, como a palavra diz, né? E, então existem conversações nesse momento buscando uma solução, ou fortalecer a candidatura do Dória pelo PSDB, ou dentro dessa linha de federação partidária com outros partidos, buscar uma outra alternativa, que aí poderia ser, por exemplo, o Eduardo Leite. Vou fazer o seguinte, a entrevista coletiva vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. Em 3 minutos, nós estamos de volta com a entrevista com o ex-governador Eduardo Azeredo.
Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje recebendo o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que, como eu disse, está de volta à vida política do nosso país. A gente terminou o bloco falando muito sobre essa questão de uma disputa presidencial, interna no PSDB, Dória, Leite, mas tem uma questão que eu gostaria de colocar com o senhor, que é essa questão da possibilidade que já está se concretizando do Geraldo Alckmin ser o vice na chapa do ex-presidente Lula. Foram adversários, Alckmin foi adversário da Dilma também, enfim, nome muito importante nos quadros do PSDB, agora troca de partido. Como é que o senhor está vendo essa possibilidade de aliança que está quase concreta? A aliança não é do PSDB, na verdade é do Geraldo Alckmin e eu lamento a decisão dele. Não que eu tenha ódio, como alguns bolsonaristas têm do Lula, ou que os petistas têm dos bolsonaristas. Nós não podemos ter um país dividido como está o Brasil, em que se você faz alguma crítica ao Lula, você é Bolsonaro. Ou se você faz alguma crítica ao Bolsonaro, você é Lula. Quer dizer, e não é isso. A gente tem aí realmente talvez um quarto das pessoas acompanhando o Lula, um quarto acompanhando o Bolsonaro. Mas o Brasil é maior e nunca foi bom uma direção que seja muito radicalizada, né? Esse é o sentimento, a esperança que existe de que o país possa ter um governo que saiba unir. Eu vim aqui na Bandeirantes várias vezes, né, como governador, como prefeito, participei de debates aqui, todos os debates, e é democrático ter esse comportamento. E mesmo depois, quando eu assumi o governo do Estado, que foi o cargo mais importante que eu tive, né, sem dúvida alguma, eu soube compor os diversos partidos. Não é porque tivessem apoiado o Hélio Costa em 94 que eu não deixava de então, por que ouvir. o senhor classifica como um erro essa ida do Alckmin não seria justamente um gesto contra essa polarização? Não, porque no caso cheira muita incoerência, né? Quer dizer, o PSDB foi 11 anos oposição ao PT. Eu participei desse período todo, mais tempo até. Eu passei 11 anos na oposição. Então, quando eu às vezes faço alguma crítica ao governo Bolsonaro, entre os amigos, entre as pessoas ou na mídia, alguns falam, você está do lado do Lula. Eu falo, não estou do lado do Lula, não. Eu tenho parte nesse fim do petismo, porque eu resisti 11 anos no Congresso. Agora, você tem que reconhecer os pontos positivos. E o Lula tem pontos positivos, sim. Você está, então, elogiando o Lula. Só está diante da polarização, né? Nós vamos ter Bolsonaro contra Lula. Você vai ter que ter um rumo, talvez como o Alckmin fez, né? Exatamente, mas eu acho que está muito cedo para você já fazer esse voto útil. Já está muito cedo para ter o voto útil. Eu espero que nós tenhamos alternativa realmente a essa terceira via, essa questão. O senhor, eu queria recorrer à experiência do senhor como governador de Estado. Hoje, Minas Gerais vive novamente um problema aí com a questão dos policiais militares, né? No período do senhor também, em 97, teve aquela revolta, morte de um cabo, enfim, reivindicação salarial deles. Como é que o senhor avalia hoje a situação? É a mesma, é semelhante? Podemos ter riscos? Olha, a história se repete muito, né? Eu passei, inclusive, a ler um pouco mais, inclusive sobre a história brasileira mesmo. Um período, por exemplo, do Império foi um período riquíssimo do Brasil. E a gente, riquíssimo no sentido de novidades, de informações, tudo. Até de dinheiro também, foi um período que o Brasil teve bem. E aí, você vê como que a gente aprende muito pouco sobre esses períodos. Então, a história nos ensina. A questão ligada às forças militares, ela é mais ou menos a mesma. Ou seja, você tem realmente reivindicações salariais, você tem o problema de que as forças militares são para policiar a cidade, então elas não podem estar armadas numa manifestação. Nesse caso específico, houve também talvez um erro que foi, o governador Zema já admitiu que foi um erro de fazer uma proposta salarial acima do que o governo podia pagar. E no meu caso houve um erro também que foi adiantar o aumento aos oficiais antes de estendê-lo à tropa, que era também o meu objetivo. Então, no livro, isso também eu explico no livro. O meu livro tem 380 páginas, é um livro que chama O X no Lugar Certo, que foi o meu slogan da eleição de 1994 para governador, e eu abordo esses momentos difíceis. Governar é muito difícil,
Isso é que eu, às vezes, me irrito nas redes sociais, o Oriol também, às vezes, me acompanha lá, né, Oriol? Eu me irrito com a simplicidade que as pessoas criticam tudo. Tá? Eu vi que o pobre coitado do Fuad, estou falando pobre coitado porque eu estava dentro do carro e escutei lá que os professores municipais já estavam gritando: Fuad, dá a solução! Quer dizer, o sujeito nem assentou na cadeira. Que é o prefeito agora é prefeito de Belo Horizonte, Passaria de Calil. Nem assentou na cadeira ainda, já estão cobrando dele uma solução para as reivindicações salariais. Então, é muito difícil. Eu me sento no lugar do Zema outra vez, como eu sentei na época, né? Não é simples, as informações são muito mal divulgadas, você tem todo um panorama. Essa simplificação de xingar político como todo, nivelar por baixo, não é correto, agora, sabe? Felizmente não é assim. A gente tem gente boa na política, bem intencionada, e precisa acreditar que é assim. Eu entendo, o senhor, né, realmente a gente vive um momento de muita simplificação já há algum tempo, né, da política, até criminalização da política, sim. Mas ao mesmo tempo, pensando pelo lado também do eleitor, o senhor foi governador de 95 a 98. Greve de policial militar, como o irmão bem destacou, chuva, problema com chuva, estrada, se passaram mais de 20 anos, são os mesmos problemas, até com dimensões maiores. Você vê a 381 aí, teve obra, vivendo o mesmo problema, greve policial de novo, chuva, destruindo tudo. Assim, a falha é do sistema ou realmente governos que fazem apenas obras provisórias, que não faltam obras definitivas? As duas coisas. Você tem uma questão de sistema, sim. Aí começa o problema do sistema eleitoral nosso, como que se dá a representação. Você tem muito essa questão da continuidade administrativa, aí vai exatamente nessa linha. Né? Na coisa das estradas, que também me referindo ao livro, eu coloco isso tudo lá, a própria rodovia da morte, a BR-381 Norte, sim. Ela tinha, em 98, nós tínhamos um projeto prontinho. O governo federal tinha repassado a estrada para o governo de Minas, nós íamos fazer a duplicação em PPP, nem se falava em PPP ainda, as grandes indústrias da região iam entrar com recursos, aí foi descontinuidade administrativa. A questão da polícia, porque nós tivemos muito tempo aí, felizmente, com a inflação mais baixa. Na hora que você começa a voltar à inflação, o problema salarial emerge outra vez. Hoje existe uma lei, a lei é mais grave, ou seja, trata de maneiras mais grave uma greve policial. Né? Ela não, como na minha época, sequer existia força nacional. Hoje você tem até força nacional. Aconteceu a mesma coisa. Na época eu tinha que pedir o Exército para ajudar a manter a ordem, agora o Zema pediu a Força Nacional. Muito se falava, por exemplo, na época que o senhor era candidato a governador, que Minas tinha que ter presença política nacional, que tinha que ter uma boa relação com o presidente. O presidente era do mesmo partido, o governador. Esse discurso se repetiu com o PT e até hoje. As obras federais de Minas não andaram um metro sequer. A duplicação da rodovia 381, o metrô de Belo Horizonte, o anel rodoviário, agora fala até em rodoanel. Qual que é a solução? Minas precisa ter presença, força política nacional, bancadas. Como é que essa articulação deveria e tem que ser feita? Tem que ter persistência. Aí eu vou falar que eu sou torcedor do América e o América vive um bom momento. Por quê? Porque acreditou que era possível. Então, na política é isso também. Quer dizer, aí nós tivemos efetivamente quase caiu o microfone. Não, mas está assim. Mas esse caso específico das obras é verdade. Nós estamos hoje num momento muito pior de representação política mineira. Nós não temos um ministro de Minas Gerais. É difícil. Então, aí foi realmente um problema. Nós temos o presidente do Congresso, o presidente do Senado Federal, que é mineiro, o Rodrigo Pacheco. Mas, olha, você tem razão. Quer dizer, nos últimos governos, quer seja com o presidente do mesmo partido, como foi no caso do PT, Pimentel e Dilma, o metrô não andou. Azeredo e Fernando Henrique. Comigo andou. Aí o que eu estou dizendo, você me deixou a bola na marca do pênalti. Eu levei o metrô da Praça da Estação até Venda Nova, na época nossa com a Fernando Henrique. Nós duplicamos a Fernão Dias de Belo Horizonte a São Paulo, na época do Fernando Henrique. Eu aqui como governador. Então, o que aconteceu foi realmente assim, uma paralisação das políticas. Ou seja, com um primeiro momento, o Itamar, que foi um grande presidente, mas como governador, ele ficou brigando e essas obras paralisaram. Depois você tem
O Pimentel estava presidente do seu partido, as obras não andaram. Agora, depois veio com a Aécio e a Anastasia, também as obras não andaram. Então, respondendo o Murilo, mas claramente é isso. Tem problemas de sistema, sim. Tem hora que não, os custos, as licitações são muito demoradas, mas tem problema de descontinuidade. Eu acho que esse é o pior. A situação da CEMIG, o senhor concorda com o que quer o governador Romeu Zema, recuperação fiscal, esse regime nacional? Eu não privatizei a CEMIG, apesar de uma pressão grande na época. Fizemos uma alternativa de associação. Eu não conheço os dados agora para poder dar uma opinião, mas que Minas Gerais precisa avançar, precisa. Ela não pode continuar só com as contas em dia. Tá certo. Muito obrigado. A entrevista coletiva vai ficando por aqui. E, claro, agradeço a presença do ex-governador, ex-prefeito, senador Eduardo Azeredo. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Agradeço também, Orion. Até a próxima. Foi um prazer. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Murilo. Boa noite, André. Obrigado, governador. Obrigado. Obrigado por você também que acompanhou o nosso programa, e para conferir este e outros conteúdos do nosso jornalismo e também do esporte, se inscreva no nosso canal no YouTube. É só buscar por Band Minas. Excelente fim de semana para você e até a próxima.